nosso próximo axial é a saúde integral. Então, a saúde integral ela será trabalhada pela Juliara Belina Hoffmann. Juliara, você está me escutando? Sim, professor, estou escutando. A Juliara é odontóloga formada aqui pela nossa universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. E ela acabou fazendo uma bifurcação, e nós temos só que agradecer a isso, porque ela acabou se identificando com o tema da saúde pública. E a nossa universidade tem um grande centro de pesquisa, um dos programas de pós-graduação mais renomados do Brasil em saúde pública. E ela fez o seu mestrado e agora está concluiu o seu doutorado, entregou essa semana, né? E passando ainda pela Universidade de Barcelona, onde ela teve a oportunidade de dialogar com vários filósofos que fazem parte do conteúdo do seu trabalho. A Juliara foi participante ativa da Conferência Latino-Americana de Mudanças Climáticas, representou os jovens de toda a América em Paris, em 2012, perdão, em 2015, e foi também membro efetiva e atuante do Comitê Catarinense para a Rio+20. Então, ela tem uma tradição e uma experiência nessa dimensão internacional de participação dos jovens. A Juliara é uma pessoa que tem feito a diferença em toda essa participação dos jovens para os bens comuns, além de ser uma participante de primeira hora aí dos trabalhos de governança e do trabalho de pedagogia da sustentabilidade. Juliara, é um prazer recebê-la aqui e eu convido você, então, a fazer a exposição desse conceito, que é um conceito novíssimo do ponto de vista do uso público dele, da transdisciplinaridade. Por favor, Juliara, fique à vontade. Obrigada, professor, pela apresentação. Eu quero dar boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento e queria começar agradecendo aos organizadores desse terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade e também, é claro, ao CETRANS, né, por nos propiciar essa semana maravilhosa em que dialogamos juntos sobre transdisciplinaridade e saúde. Esse simpósio, como vocês sabem, está propondo um diálogo sobre as possibilidades de uma humanidade saudável pós-Covid-19. Para pensarmos essa temática, nós vamos dialogar agora sobre a saúde integral, como um tema agregador para a pedagogia transdisciplinar. Para a nossa conversa, eu começo apresentando a vocês uma pergunta geradora, para a gente pensar juntos, que é: quais são os caminhos pedagógicos para construirmos uma humanidade saudável? Nós entendemos que esses caminhos pedagógicos, onde a gente ensina e aprende na medida que caminha juntos, devem ser caminhos embasados em relações humanizadoras e também que fomentem essas relações humanizadoras. E por que é tão importante a gente falar das relações humanizadoras? Bom, diante dos cenários mundiais de degradação, resultado de relações humanas violentas e indiferentes, e que vem repercutindo há décadas no equilíbrio dos ecossistemas, diante dessa realidade, nós entendemos que os caminhos a serem propostos para a futuridade da humanidade saudável se fundamentem em relações humanizadoras. E o que são essas relações humanizadoras, então? São relações que se constituem a partir de uma emoção fundadora, que é o amor, uma ética doadora de sentido, que está embasada no valor do cuidado, e uma experiência relacional, que é a experiência do vínculo. E de onde vêm esses conceitos que fundamentam essas relações? Bom, a partir da visualização da rota colapsista, a partir das relações que sustentam o colapso das civilizações, é possível fazer uma transdução negativa para uma rota sustentável. Assim, identificando as relações indiferentes, podemos praticar relações amorosas. Ao invés de relações violentas, temos relações cuidadosas. E no lugar da instrumentalidade, vivenciamos o sentimento do vínculo.
As relações humanizadoras, enquanto caminho pedagógico, são responsáveis por práticas construtoras de vínculo. Bom, o que são então esses conceitos que fundamentam e dão sentido às relações humanizadoras? O amor que tratamos aqui não está circunscrito ao amor romântico, mas o amor que parte do reconhecimento do outro como legítimo na relação. O oposto desse amor é a indiferença, que nos torna insensíveis à realidade que nos atravessa, que nos conecta. O amor é a emoção que fundamenta as relações humanizadoras e se expressa no agir cuidadoso. O cuidado, então, nas relações humanas, possibilita a sobrevivência das pessoas. Uma criança, desde o seu nascimento até a maioridade, necessita dos cuidados dos seus familiares. E esse cuidado ao longo da vida é pedagógico, é possível de ser aprendido. As relações cuidadosas se constroem com atitudes responsáveis e prudentes para com o outro. É somente com essas relações que a saúde humana se torna possível. A saúde transcende das relações de cuidado. Se quisermos pensar uma humanidade saudável, devemos praticar o cuidado uns com os outros e também com o planeta e seus ecossistemas. A saúde é relacional e emerge das relações saudáveis entre humanidade e planeta. Bom, e como se aprende a cuidar, então? É o nosso pertencimento ao mundo, nossas relações com as múltiplas coisas que criam vínculos com elas. O ser humano é capaz de se vincular com pessoas que nem conhece, se vincular com gerações que ainda nem nasceram. Estes vínculos são fonte de responsabilidade, uma responsabilidade que nos leva a agir de uma determinada maneira e não agir de outra. Essa maneira é o ser cuidadoso, o ser prudente com os outros e nós mesmos. Se sentir responsável pelos seus atos, construir responsabilidades coletivas são experiências que nos vinculam, que nos exigem deveres e responsabilidades. Para pensarmos juntos a futuridade da humanidade saudável, primeiro precisamos entender que a humanidade é, antes de tudo, um sentimento que nos vincula uns aos outros, que nos traz deveres uns com os outros e que nos torna responsáveis por nossas atitudes. A humanização do mundo é essa capacidade de nos vincularmos, enquanto seres humanos, um vínculo que é acompanhado pelo sentimento do partilhar. Partilhamos nossas vidas em um território comum, e por nos sentirmos responsáveis uns com os outros é que cuidamos. Cuidamos para que o nosso agir seja um viver de partilha, de cuidado uns com os outros e com o ambiente em que habitamos. O caminho pedagógico que propomos é este, então, de aprender a nos sentirmos vinculados, um vínculo com os seres humanos, com os seres vivos e com o planeta. Um vínculo baseado na emoção do amor e no agir cuidadoso, um vínculo que nos humaniza, que nos ajuda a compreender os fenômenos da pertinência, o fenômeno biológico da afinidade e o fenômeno espiritual da transcendência, que se expressa no nosso agir solidário. A pedagogia transdisciplinar é um caminho de sentir, pensar e agir. Um sentir fundamentado no raciocínio do Religare, um pensar embasado no raciocínio da complexidade e um agir do nosso ser transdisciplinar. A transdisciplinaridade nos ajuda a construir pertinência, um pertencimento ao mundo e a tudo que nos atravessa. Assim, criamos uma zona de não resistência entre nós, em que os fluxos de realidade e também suas percepções são coerentes. Essa compreensão dos fluxos de realidade e de percepção nos auxilia a entender a dimensão do significado de uma humanidade saudável. Esta pedagogia transdisciplinar busca ensinar práticas enativas, da compreensão daquilo que não está e nunca esteve separado, desligado, indiferente, individualista e competitivo. É fundamental nesta pedagogia transdisciplinar que busquemos a humanização do mundo, e para isso convidamos a pensarmos esta humanização por meio da reflexão sobre o conceito de saúde integral. Para construir a futuridade da humanidade saudável hoje,
precisamos de um conceito integrador da complexidade das diversas dimensões da saúde. A pedagogia transdisciplinar para a humanidade saudável tem em seu caminho um conceito que agrega sentido para este viver. E este conceito é o da saúde integral, que se constitui pelo cuidado com a saúde pessoal, o cuidado com a saúde coletiva e o cuidado com a saúde ambiental. É somente por meio das relações humanizadoras que podemos garantir a saúde das pessoas. E quando refletimos a saúde do humano, precisamos pensar na saúde da natureza. Não existe humanidade saudável em um planeta doente. Vamos então falar sobre cada uma dessas dimensões que compõem a saúde integral. Começamos então pela saúde pessoal. Existem diversos níveis de realidade e percepção que influenciam o processo de adoecer da pessoa. A saúde, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, significa atingir um completo bem-estar físico, mental e social. A partir disso, a transdisciplinaridade nos convida a perceber que o bem-estar físico não significa apenas ausência de doenças no ser biológico. O nosso bem-estar físico tem relação direta com a nossa rede psiconeuroimunológicas. Nossas emoções, nossas relações amorosas influem na nossa saúde corporal. O bem-estar mental tem diversos outros níveis de realidade e de percepção. A espiritualidade, por exemplo, é uma delas. As formas como convivemos e nos relacionamos com os mistérios do mundo influenciam a nossa saúde. A esfera social é por si só complexa. A saúde pessoal é dependente dos determinantes sociais da saúde. Um deles é a dimensão moral. As crenças, as verdades, culturas e valores que vivenciamos em sociedade nos constroem e influenciam o nosso processo de adoecer. A saúde pessoal é inerente a cada uma dessas relações, e é sobre a saúde das pessoas que podemos construir a saúde em sociedade. Esta saúde em sociedade é compreendida pelo conceito de saúde coletiva. Se a saúde da pessoa é determinada socialmente, torna-se essencial pensarmos as estruturas que sustentam a vida das pessoas. As cidades, os campos, as ruas, os parques, o trabalho, o transporte, o lazer, todos esses espaços do conviver humano devem ser cuidados por todos. A saúde coletiva fundamenta as ações e estratégias de saúde pública. No Brasil, possuímos um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, no qual as ações de saúde não são compreendidas apenas como o cuidado com a pessoa doente. O SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, pressupõe estratégias de promoção, prevenção e tratamento. Promover ações de saúde é educar, é um aprender a ter autonomia no cuidado de si e da comunidade. As ações de prevenção visam antecipar ações, a prever agravos à saúde, evitando que doenças se instalem e se disseminem. E também, é claro, as ações de tratamento, quando cuidamos das pessoas já doentes, já fragilizadas. Estas estratégias são direcionadas para as pessoas, mas também para as famílias e comunidades. Uma pessoa saudável pressupõe uma cidade ou uma comunidade também saudável. Portanto, a saúde coletiva necessita estar vinculada a estratégias sanitárias e de gestão ambiental. Para sustentar a saúde coletiva e a saúde pública, se faz crucial construirmos uma cultura de reconhecimento da saúde como um bem comum, um bem a ser cuidado por todos nós. Aqui no Brasil, uma das formas de construir essa cultura tem sido incluir a participação da sociedade civil nas decisões sobre a saúde da comunidade. Essa é uma estratégia pedagógica e participativa, que traz esse educar e educar-se à medida que se constrói a saúde em sociedade. A saúde como bem comum se tece nas relações cuidadosas entre pessoas e ecossistemas. A pedagogia transdisciplinar para uma humanidade saudável nos convida a aprender com a natureza, aprender com suas formas de sentir e ser saudável, para também construirmos nossos equilíbrios nesses ecossistemas.
Um convite a aprender com a lógica complementar da natureza. O mundo do muito pequeno, do físico, se constitui a partir da complementariedade atômica, que é inativa e acontece também na dimensão molecular. Nossas moléculas se complementam e constroem nossos corpos, a vida que conhecemos. Essa aprendizagem do ser complementar é essencial para conduzirmos nossas ações no mundo. Enxergamos nossa complementariedade com toda a vida que nos cerca. Com a lógica autonomista da vida, compreendemos que os seres vivos se autodeterminam, se autocriam e se auto-organizam. Esta lógica autonomista da vida existe porque há um acoplamento estrutural com seu meio, uma relação de trocas que sustenta essa autonomia. Temos uma autonomia nesse mundo, mas somente a partir das nossas relações de trocas com ele. Sem nosso ambiente saudável, tampouco existiríamos. Somos convidados também a aprender com a lógica sustentável dos ecossistemas. A negoentropia, que é a capacidade de agregar ordem no desenvolvimento do vivo, fundamenta a plenitude biológica da vida. A resiliência das espécies nos faz perceber que existe uma capacidade de suporte da vida nos ecossistemas e que precisa ser respeitada. A homeostase dos ecossistemas é o que emerge dessas relações. O equilíbrio é o que transcende do conviver entre os seres vivos e a natureza. Estas aprendizagens nos mostram que quanto mais saudável forem os ecossistemas, mais sustentáveis os mesmos são para a vida. A humanidade só se beneficia com o cuidado com o ambiente. Esse cuidado precisa ser praticado diariamente, em todas as ações cotidianas e estratégias políticas, para que a futuridade da humanidade saudável possa ser construída. É um caminhar pedagógico, a partir dos ensinamentos que a nossa própria vida no planeta nos traz ao longo de suas eras. Assim, reafirmamos que a saúde como um bem comum se fundamenta nas relações saudáveis, equilibradas entre pessoas e ecossistemas. Bom, para caminharmos então para um final, reafirmamos que as relações humanizadoras são pedagógicas, porque nos permitem emoções amorosas que levam a um agir cuidadoso. Um agir que é prudente com o aqui e agora. Um agir que nos permite sair da rota colapsista. A saúde integral é um conceito operativo que nos conduz à futuridade de uma humanidade saudável. Esta aprendizagem transdisciplinar nos conforta e nos empodera. Nos permite compreender que os fenômenos complexos não estão fundamentados em relações conflituosas, desumanizadoras, degradantes e impossíveis de serem resolvidas. Esta pedagogia transdisciplinar nos conduz na sutileza, na sensibilidade, na solidariedade e na humanização, que estão presentes em todas as direções do universo e dimensões do agir humano. Existem muitos caminhos para vivermos em harmonia com o planeta. Um deles é aprendermos a cuidar de nós mesmos e de todos os ecossistemas. Um caminho pedagógico que passa por reconhecermos a própria natureza que há em nós. A sustentabilidade não é uma informação genética dos seres vivos. Ela precisa ser aprendida, como já nos lembrou a nossa querida Marta. A pandemia nos mostra o quanto as pessoas estão fragilizadas. O humano é um ser vulnerável por sua biologia. A questão é que no mundo de hoje, o humano foi reduzido a um ser econômico, um ser que vale por sua produção econômica e não por sua dignidade. Essa vulneração do humano é resultado da exclusão do cuidado como fundamento das relações econômicas e políticas, e da exclusão também da responsabilidade pelos impactos sociais e ambientais produzidos por uma sociedade que se autodenomina capitalista ao invés de humana. Essas são questões que vamos dialogar com a próxima apresentação. A Fernanda nos guiará sobre as possibilidades de pensarmos uma economia que também nos humanize. Uma humanização que também se embasa no conceito de saúde integral e que tem como fonte o princípio feminino, representado por essa seta em movimento que a gente coloca no interior dos fractais. Esse princípio feminino é agregador do conceito de saúde integral, aqui trabalhado.
é uma ordem implícita de natureza sutil, que atravessa os nossos corpos e disciplinas, alimentando a nossa cura e nosso espírito, e será abordada aqui também no final pela nossa amiga Gabriele. Bom, eu finalizo por aqui, agradeço a todos e todas pela atenção, por caminharmos juntos até aqui, e vamos então agora para o nosso diálogo. Aqui, ok. Juliara, Oi! que maravilha! Meu Deus, massa, Uhul! muito bom. Não só nós aqui, mas acho que o povo lá que está no YouTube também ficou meio sem fôlego agora. Lindo! Vibrando junto. Bom, na minha pressa aqui, que eu estou achando que a gente está atrasado, mas nós estamos no tempo, a gente colocou uma pergunta muito importante, Marta, para você. Eu acho que eu decido que a gente deve valorizar essa pergunta, porque também é de uma pessoa muito querida. Então, a gente tem tempo. Eu vou pedir que tu responda a pergunta da Vitória. A Vitória nos mandou uma pergunta. A pergunta da Vitória é a seguinte, muito bem colocada, por isso que eu tomei a liberdade de recuar um pouquinho, tá, Juliara? A Vitória pergunta o seguinte, como exercer o cuidado nesse sentido amplo para a sustentabilidade do planeta? Então, é uma pergunta que eu acho que dá para nós valorizar aqui no ambiente do simpósio, porque é uma pergunta muito bem formulada. Vou repetir, quer dizer, como exercer o cuidado nesse sentido amplo, ou seja, a cultura do cuidado que a gente trabalha, cuidar das pessoas, cuidar da natureza e cuidar do futuro, para a sustentabilidade do humano no planeta, né? Fala um pouquinho, Marta. Então, professor, nós estamos em formação ainda, né? Nós estamos nos preparando para trabalhar com esses conceitos nos nossos meios, né? Mas, em primeiro lugar, eu penso no cuidado com a minha família, na minha emoção, no cuidado do meu bem-estar e expandindo isso de uma ideia de um cuidado para com o outro, né? Eu já aplico isso muito bem, cuido muito cuido do meu neto, cuido da minha horta, mas a cultura do cuidado como um processo maior que gera, ele tem um foco epistêmico, né? E que essa cultura do cuidado com as pessoas vai gerar o religare. Então, como fazer isso? A partir da sua emoção, a partir de si mesmo, e expandindo para os grupos imediatos, com as pessoas, com as sociedades, com os coletivos, e aí sensibilizando as pessoas, identificando os olhares transdisciplinares, né? Expandindo as emoções e atraindo, sensibilizando as pessoas pelo encantamento, como a gente está encantado hoje com a pedagogia da transdisciplinaridade, né? Então, eu entendo que tanto o princípio feminino que está na pedagogia da transdisciplinaridade, tanto quanto essa pedagogia do cuidado, ela é um despertar do olhar de cada pessoa com a sua emoção, com a sua participação no meio e abrir esse olhar, né? Porque está dentro da gente já esse princípio imanente do cuidado, né? E eu acho que parte primeiro do olhar de si para consigo mesmo, para com os seus, e expandindo para o ambiente, para a sociedade e para o planeta. Ok, Marta, muito obrigado. Se responder, eu acho que é mais racional mesmo. Não, eu acho que a pergunta é complexa, a Vitória entende que diversas podem ser as respostas. Na verdade, não é um pensamento único. A sustentabilidade do humano no planeta nos motiva aquela perspectiva da atitude transdisciplinar, que é a abertura aos diversos pensamentos, a tolerância aos diversos pensamentos. Então, eu só complemento dizendo que esse, para mim, é o principal, não sem denegrir nenhum outro, mas talvez seja o mais crucial dos temas transdisciplinares que nós precisamos colocar à luz da nossa discussão, né? Que é a sustentabilidade do humano no planeta.
Então, eu diria que a resposta primeira, Vitória, é nós trazermos esse tema para o campo da transdisciplinaridade e ouvir as pessoas e motivá-las, porque a transdisciplinaridade, nós estamos sentindo isso, Maria e Julieta, a gente trabalhando, jogando a luz do raciocínio transdisciplinar numa questão tão crucial como a pandemia, ela nos anima a criar novos conceitos, novos conhecimentos explicativos, que evidentemente são sempre prudentes, né? São sempre prudentes, cuidadosos. Então, vamos agora para a Juliara. Juliara, nós temos aqui uma pergunta da Julieta, que ela adiantou um pouquinho o tema, que eu vou sugerir uma paciênciazinha, Julieta. Ela pergunta sobre as economias humanizadoras, né? Então, daqui a pouquinho já vai entrar a Fernanda e já vai trabalhar isso. Depois tem duas perguntas aqui que eu gostaria de passar para você, Juliara. Uma é da Maria, que nos pergunta sobre a gestão, a governança dos nossos projetos, a partir da qual a gente traz essa perspectiva transdisciplinar. Ou seja, qual é a transdisciplinaridade embarcada no pensamento e na prática da governança, né? Dos bens comuns que nós temos. Se tu pudesse comentar, Juliana. Sim. Bom, a governança, Maria, foi o que aproximou a gente, né, Prof. Dan, a nossa equipe, quando a gente começou a trabalhar junto. E eu entendo que as práticas, como a gente pensava a governança, né, tanto da água como do território, e depois a gente ampliou, a gente entendeu que a governança é dos bens comuns, é a partir dessa vivência de valores que vão nos vinculando. E à medida que a gente se vincula uns com os outros, né, quando trabalha junto, a gente vai construindo também pertinência com os territórios, com os bens comuns. E esse é um sentir que leva ao agir cuidadoso, né, pensando na pergunta da Vitória. Então, eu acho que esses são todos elementos que nos conduzem e fundamentam as nossas ações na governança. E aí, é claro, a gente quando entende que o bem comum é algo que quanto mais a gente cuida, melhor é para nós mesmos, a gente também se vincula. E a gente entende que, poxa, se eu compreendo que eu partilho de um lugar comum, partilho de vivências comuns e eu consigo me sentir vinculado a essas pessoas, e também um sentimento de vínculo com as gerações futuras, né? Por isso que a gente fala tanto da sustentabilidade. A sustentabilidade é essa ideia de a gente compreender que a gente não cuida só para nós mesmos, a gente cuida para as próximas gerações. E isso é embasado num sentimento de vínculo que nos torna responsáveis. Então, claro, todos nós sermos ouvidos e reconhecidos como legítimos nessas relações que a gente vai pensar as estratégias de governança, é que faz com que a gente consiga escutar o outro, não só esse que está aqui fazendo as estratégias comigo, mas também aquele pelo qual as estratégias se aplicam, aqueles territórios, enfim. Ok. É isso. Se tu me permite agregar Claro. um segundo, eu e a Juliara começamos a trabalhar em 2011, Maria, e num dos maiores desafios de governança que nós tivemos no nosso grupo, que foi atender e dialogar com os haitianos. Nós recebemos na Universidade Federal um grupo de haitianos que vieram logo após o terremoto acontecido no Haiti em janeiro de 2010, e eu nunca tinha aplicado o conceito de governança, com o qual eu já trabalhava há uns 5 anos, a um território nacional, vamos dizer assim. A gente aplicava bacias hidrográficas, as cidades, né? Mas com a presença dos jovens haitianos, nós nos motivamos a trabalhar com a perspectiva de uma nação colapsada, de uma nação já sem ambiente verde, vamos dizer assim, com toda a complexidade de saúde. E ali foi o nosso primeiro laboratório de uma governança no sentido mais amplo de construção da sustentabilidade. Esse modelo ele ficou consolidado nessa aplicação através de 3 axiais que depois a gente começou a aplicá-los ao longo desses últimos 9 anos, de forma mais contundente. Primeiro,
Nós temos que fazer uma economia da experiência da degradação. Toda governança que tem como contexto e como texto a construção da sustentabilidade do humano num território tem que partir da experiência de degradação. Não para jogar pedra em quem degradou, mas para compreender como a indiferença aconteceu. Como é que o Haiti, por exemplo, não tem nenhum pinheiro dos quais ele tinha em 1500, quando eles chegaram lá? O segundo axial da governança para nós é a comunidade de aprendizagem. Então, aqui a gente é fundamentalmente socrático e freiriano. A gente acredita que o conhecimento se dá na relação. Então, uma comunidade de interesse, eles têm interesse, nós transformamos esse interesse num vínculo pedagógico. E aí tu cria o conceito e aplica o conceito de comunidade de aprendizagem, que, evidentemente, vai construir conceitos novos, né, e habilidades novas. E, finalmente, a ideia das estratégias. Então, as estratégias, dentro do próprio planejamento estratégico, como uma construção de uma futuridade no presente, né, para, digamos, animar as pessoas a construir a sustentabilidade do futuro no presente. Então, essa ideia das estratégias de sustentabilidade também é o terceiro axial da governança. Bom, então é isso, Maria. Agora, a segunda pergunta, Juliara, nos vem da Julieta Aidar. Olha como ela pergunta aqui: como está Paulo Freire na relação da pedagogia da transdisciplinaridade, enfim, na relação aí desse assunto que tu colocou? A saúde integral tem a ver, as pedagogias que tu está utilizando tem a ver com a pedagogia freiriana? Claro. Eu acho, assim, ser brasileiro e não pensar em Paulo Freire é até meio incoerente, né? Porque pensando, por exemplo, no conceito de saúde integral, a gente já compreendeu, e não é de hoje, que pensar em saúde significa aprender alguma coisa, né? E essa aprendizagem não tem a ver só com ser ensinado, tem a ver com esse caminhar que eu trouxe para vocês, que é, na medida que a gente caminha junto, a gente aprende e ensina. Então, isso, assim, é uma pincelada gigante de tudo que o Paulo Freire traz para a gente. O Paulo Freire, enquanto pedagogo, é, assim, uma pessoa que a gente tem uma admiração profunda, porque é o mesmo pensamento que eu tenho em relação à governança, é a gente entender que a gente não vai lá para um território ensinar alguma coisa e vai embora. É sempre um caminho de aprendizagem e troca, né? E eu acho que isso nos constrói e nos empodera muito, e também à medida que a gente se relaciona, é sempre uma relação, né? Então, Paulo Freire vai estar sempre com a gente, com certeza. E sempre querendo aprofundar mais, porque são obras assim maravilhosas e não são poucas, né, Julieta? Ok. Bom, uma complementaridade. A Juliara, todas as outras meninas também já praticaram. Nós temos entre as muitas metodologias de trabalho, nós temos uma que se chama Pedagogia do Amor, para homenagear a Maturana, quando ele criou a biologia do amor. Eu fiquei muito impactado com isso, ou seja, a ideia de reconhecer o outro como legítimo me formou digamos, a minha visão pedagógica de mundo, né? Numa sala de aula, numa reunião com líderes, você tem que reconhecer o outro como legítimo diante de si para que a pedagogia aconteça. Então, o Paulo Freire, que eu sou formado também no método Paulo Freire, nos ajudou a criar uma metodologia de construção de conceitos em adultos, com adultos, certo? Não com crianças, mas com adultos. E aí tem esse nome. É uma metodologia freiriana, absolutamente, parte da subjetividade das pessoas, mas é transdisciplinar, porque agrega, no segundo passo, a complexidade do tema, traz o contexto do tema, não fica reduzido somente ao texto, né? E traz a ideia da transdisciplinaridade na construção de um conceito novo, que tem pertinência com as subjetividades de cada um. Então, a gente parte do pressuposto de que cada subjetividade tem um terceiro incluído, tá certo? E a gente explora pedagogicamente, a gente faz esse terceiro incluído emergir, e emerge na forma de um conceito sobre biosfera, sobre bacia hidrográfica, sobre lixo zero, sobre, enfim, os conceitos que estão no processo.
Bom, então nós vamos partir agora para mais uma perguntinha, Julia. Tem muitas perguntas agora. Começa, inclusive, a aparecer perguntas para a Marta mais, né? Mas eu vou pegar só mais uma aqui, por favor. Eu gostaria que a Marta ou a Juliara, se fosse o que a Silvia Fishman, ela está perguntando de apresentar de uma forma sintética, se for possível, o que seria a pedagogia da transdisciplinaridade que vocês estão citando. Se você puder, Juliara. Juliara, por favor, está no seu tempo, mas convidamos ela para fazer a nossa formação, né? A próxima. Isso, já fica o convite, com certeza. Bom, a gente entende que essa pedagogia da transdisciplinaridade é esse caminho, é um dos caminhos que a gente propõe para construir a futuridade da humanidade saudável hoje, no presente. Então, essa pedagogia transdisciplinar, ela tem esse sentir, esse pensar e esse agir. Então, a gente vai lá aprender com a complexidade, o raciocínio da complexidade, a gente vai lá sentir com o sentimento do religare, porque não adianta só a gente pensar em complexificar a nossa racionalidade se a gente não conseguir trazer esse sentimento de religare, porque é um religar, porque a gente sempre esteve ligado, a gente só precisa começar a sentir isso novamente, né? E aí, claro, do agir transdisciplinar, quando a gente começa a trazer do nosso espírito o que a gente já tem, porque a gente, enquanto ser humano, enquanto ser biológico, enquanto ser vivo, a gente tem esses conhecimentos inativos. Então, essa pedagogia transdisciplinar é esse processo que nos convida a pensar e agir transdisciplinar. E aí, claro, são várias metodologias, vários conhecimentos, vários caminhos, né? Não tem só o Mohan, a gente trabalha muito Maturana e Varela, né, professor? Que também são grandes ícones aí nesse caminho de aprendizagem. E trazendo para a nossa formação, né, assim como um tempo vivido em que essa atuação transdisciplinar nos transforma em pessoas amorosas para as complexidades das pessoas. A partir do momento que você percebe e identifica o outro como fidedigno, como um ser que tem também participa também da mesma biologia que você e que o planeta, essa transformação faz com que você haja amorosamente, cuidadosamente e transforme o pensar do outro. Comece a identificar os outros seres transdisciplinares e o olhar transdisciplinar e o agir transdisciplinar no outro. E a partir daí, através da pedagogia transdisciplinar, você vai agregando pessoas a essa formação, né, do ser no mundo. Ok, Marta. Muito obrigado, Marta e Juliara. A Silvia ainda pergunta se o termo pedagogia da trans seria uma síntese do trabalho. Silvia, se desse se você nos permitisse o teu e-mail, a gente poderia te mandar essa obra das pedagogias da sustentabilidade, que para você compreender aí o ambiente no qual a gente fala da pedagogia da transdisciplinaridade. Mas a resposta é sim. Dentro das 9 pedagogias da sustentabilidade, existe uma que é a pedagogia do transdisciplinar. Ela sucede à pedagogia do complexo e à pedagogia do viver, que trabalha mais a parte da própria pedagogia da natureza na sua construção da sua complexidade. Então, a pedagogia do transdisciplinar, sim, é uma pedagogia. A gente tem 3 axiais, que é o axial ético, estético e estratégico, né? Então, a gente pode depois te mandar isso e, sem dúvida, adoraremos convidá-la para o nosso grupo de formação. Dialogar aí mais especificamente. Bom, tem outras perguntas, mas nós vamos avançar mais um pouquinho em direção à terceira apresentação da Fernanda Silva sobre economias humanizadoras. Eu quero recuperar para as pessoas que entraram no início que nós estamos construindo nesse simpósio o conceito de humanidade saudável. E estamos propondo que o mundo possa receber esse conceito como um conceito transdisciplinar, que emerge de uma dialógica complexa de base que é dada
pela relação entre uma saúde integral e economias humanizadoras, desse processo em que se encontra a saúde integral. Então, nós vimos agora o conceito de saúde integral com a Juliara, antes a gente viu a apresentação do conceito com a Marta de Lima, e agora veremos uma introdução às economias, no plural, porque enquanto a economia colapsista é uma só, as economias humanizadoras, para nossa sorte, são várias, né? Então, com a Fernanda Silva, antes eu quero ainda dar o seguinte informe. Nós estamos coletando, pedindo e convidando as pessoas a nos brindarem com palavras-chave ou frases curtas, enfim, para construir uma noosfera, literalmente, uma zona epistêmica de conceitos que possam traduzir os nossos sentimentos nessa tarde, no mundo inteiro. Nós estamos aqui conectados, né? Para que no final dessa nossa live nós vamos ter um tempinho para desenhar essa noosfera. Eu já tenho várias pessoas aqui que quero informar vocês aí dos palestrantes, nós já temos bem uma dezena de palavras maravilhosas aqui que as pessoas estão colocando. Estou anotando também, professor. Inclusive frases. Eu tenho uma aluna querida que está no Quebec, lá no Canadá, que já mandou uma frase belíssima. Muito obrigado, Júlia.